Sabe, quando a gente precisa encontrar uma informação, assim, muito específica, num documento gigante, pode ser um relatório financeiro de 200 páginas, um contrato super complexo, ou até um livro mesmo. É a clássica busca pela agulha no palheiro, né? A gente sabe que a informação tá lá, mas achar parece impossível. E o curioso é que os sistemas de inteligência artificial, mesmo os mais avançados que a gente usa hoje, eles passam por essa mesma dificuldade. Eles são fantásticos para processar dados, para ler e escrever, mas quando o texto fica muito longo, eles meio que perdem o fio da meada. Falta para eles uma visão geral, o famoso quadro completo. Eles veem as árvores, mas não a floresta. Esse é um contraste fascinante com a cognição humana, né? Quando nós lemos um texto longo, a gente não está só processando palavra por palavra. Nosso cérebro constrói uma espécie de mapa mental, uma representação global do conteúdo. A gente sabe qual é a tese principal, quem são os personagens, a cronologia dos eventos. A fonte que a gente vai analisar hoje chama essa capacidade de Mindscape Aware Capability, ou seja, a capacidade de ter consciência de um panorama geral. É uma ideia diretamente inspirada em teorias da psicologia e da neurociência. Exato. E é por isso que a nossa análise de hoje vai focar num artigo de pesquisa que propõe um sistema de IA novo chamado Mindscape Aware RAG, ou, para facilitar, MIA-RAG. A missão aqui é entender como esse sistema tenta imitar essa capacidade humana de manter o contexto geral para finalmente conseguir encontrar a agulha no palheiro de forma inteligente. Vamos ver por que isso pode ser um avanço muito mais significativo do que parece. Ok, vamos começar a analisar isso, então. Para a gente nivelar o conhecimento, o MIA-RAG é uma melhoria de um sistema que já existe, o RAG. O que é exatamente esse RAG padrão? O que significa Retrieval Augmented Generation. Então, o RAG é a espinha dorsal de muitos sistemas de IA que respondem perguntas hoje em dia. Pensa nele como um assistente de pesquisa super rápido. Se a gente faz uma pergunta sobre um livro, o RAG não lê o livro inteiro para responder. Primeiro, ele usa um mecanismo de busca para recuperar os trechos, os pedaços de texto, os chamados chunks, que parecem mais relevantes para a pergunta. Depois, ele entrega esses trechos para um modelo de linguagem que gera uma resposta com base neles. O problema fundamental é que essa busca é local. Ela olha as palavras-chave na pergunta e tenta encontrar trechos com palavras semelhantes, sem ter a menor ideia do que o livro trata como um todo. Certo. É como perguntar a alguém sobre uma cena específica de um filme, mas essa pessoa não assistiu ao filme inteiro. Ela só leu a sinopse daquela cena isolada. A resposta dela pode até ser tecnicamente correta sobre o que aconteceu ali, naquela cena, mas vai faltar toda a profundidade, a motivação dos personagens, a conexão com o resto da trama, sabe? O contexto que realmente importa. Exatamente. E para estender a sua analogia, o MIA-RAG não só teria assistido ao filme inteiro, mas também lido o roteiro e as anotações do diretor. Ele entende a intenção por trás daquela cena, não apenas o que acontece nela. Essa intenção é o Mindscape. A grande sacada do MIA-RAG é, antes de qualquer busca, o sistema primeiro cria esse Mindscape do documento inteiro. Ele faz isso com um processo de sumarização hierárquica. Ele resume cada pequeno trecho e depois resume todos esses resumos, criando um único resumo global. Esse resumo final funciona como a memória de longo prazo do documento. Mas essa abordagem de resumir tudo primeiro não parece um pouco arriscada? E se o detalhe mais importante, a tal agulha, for pequeno demais e acabar se perdendo nesse processo de sumarização? O sistema não corre o risco de criar um mapa que ignora o ponto crucial só porque ele não era proeminente o suficiente para entrar no resumo? Olha, essa é uma preocupação excelente e muito pertinente. E os pesquisadores também pensaram nisso. É crucial entender que o resumo, o Mindscape, ele não substitui o texto original. Ele atua como um guia, um filtro de contexto. A busca final pela resposta ainda é feita nos trechos originais, nos detalhes. O resumo serve para direcionar a busca para a área certa do palheiro. Ele garante que o sistema não perca tempo procurando em partes do documento que são completamente irrelevantes, mesmo que tenham palavras-chave parecidas. Então, o risco de perder a agulha é minimizado,
porque o resumo só aponta para onde a agulha provavelmente está. A busca detalhada acontece lá. Entendi. Então o mapa não é o território. Ele só ajuda a navegar pelo território. Faz todo sentido. Mas como que um algoritmo realmente constrói esse mapa e depois o utiliza na prática? Qual é a mecânica por trás disso? O artigo fala de 2 componentes principais, certo? Isso mesmo. O primeiro é a recuperação consciente do Mindscape, ou MAEG. A mágica acontece na hora de fazer a pergunta. Num sistema RAG normal, a pergunta é analisada isoladamente. No MIA-RAG, o sistema combina a pergunta com o resumo global antes de iniciar a busca. Ele essencialmente reescreve a pergunta internamente, enriquecendo ela com o contexto geral do documento. Uma pergunta simples como "Qual foi a decisão do protagonista?" se torna algo como "No contexto desta história sobre redenção e sacrifício, qual foi a decisão do protagonista?" O resultado é uma busca muito mais seletiva. Inteligente. O sistema sabe exatamente em que região semântica do documento ele deve procurar. E é aqui que fica muito interessante, porque a minha primeira impressão seria que, uma vez que você melhora a busca, o trabalho está feito. Se você entrega os trechos certos para o modelo de linguagem, ele deveria ser capaz de dar a resposta certa. Mas o artigo argumenta que isso não é suficiente e introduz uma segunda parte, a geração consciente do Mindscape, ou MIA-GEN. Por que isso também é necessário? Pensa na assimetria que seria criada. Você teria um recuperador de informação super inteligente que entende o contexto global, entregando documentos para um gerador de respostas que continua cego, sem acesso a esse mesmo contexto. O gerador receberia os trechos corretos, mas não entenderia por que eles são relevantes dentro da narrativa maior. Seria como entregar as peças certas de um quebra-cabeça para alguém que nunca viu a imagem na caixa. Ao fornecer o resumo global também para o gerador, o sistema permite o que o artigo chama de raciocínio integrativo. O gerador agora pode olhar para os trechos e para o mapa ao mesmo tempo, entendendo como cada peça se encaixa no todo. Isso garante uma resposta não apenas correta, mas muito mais coerente e precisa. Tido. Mas a grande questão na área de IA é sempre a mesma. Isso realmente funciona na prática? A diferença de desempenho é marginal ou a gente está falando de um salto real de performance? A gente está falando de um salto, e um dos grandes. O resultado mais impactante do estudo é que o MIA-RAG, usando o modelo de 14 bilhões de parâmetros, superou consistentemente um sistema RAG padrão que usava um modelo gigante de 72 bilhões de parâmetros. Peraí. Vamos parar aqui um segundo, porque isso é enorme. A narrativa dominante na indústria de IA há anos tem sido maior é melhor. Mais dados, mais parâmetros, mais poder computacional. O que esse resultado sugere é que uma arquitetura mais inteligente pode valer mais do que força bruta. Isso vira essa ideia de cabeça para baixo, não é? Completamente. Sugere que a gente talvez esteja chegando num ponto de retornos decrescentes com a escala pura, e que o próximo grande salto virá de arquiteturas mais eficientes, inspiradas na cognição. É uma mudança de paradigma de força para estratégia. E os números absolutos confirmam isso. O MIA-RAG completo teve um desempenho 16,18% superior à sua versão base sem o Mindscape. E, como a gente disse, 8,63% superior ao gigante de 72 bilhões. Em benchmarks de IA, esses são ganhos muito expressivos. E eles conseguiram isolar o impacto de cada componente? A gente sabe se foi a busca melhorada ou a geração melhorada que fez a maior diferença? Sim, e essa é outra parte importante do estudo. Eles fizeram o que a gente chama de estudos de ablação, que são testes onde partes do sistema são desligadas para ver o impacto. E os resultados mostraram que tanto a recuperação consciente do Mindscape, a MIA-EMB, quanto a geração consciente, a MIA-GEN, contribuem significativamente para o resultado final. Se você tira o resumo global de qualquer uma das duas partes, o desempenho cai drasticamente. Isso prova que a simetria entre um recuperador inteligente e um gerador inteligente é fundamental para o sucesso do sistema.
E tem um detalhe nos resultados que eu achei fascinante, que fala sobre a praticidade disso tudo. O artigo menciona que o sistema funciona bem mesmo quando os resumos são gerados por modelos de IA menores e de código aberto. Ele não depende exclusivamente de modelos de ponta como o GPT-4. O que isso nos diz? Isso nos diz que a abordagem é robusta e acessível. O resumo não precisa ser uma obra de arte literária perfeitamente redigido. Ele só precisa capturar a essência, a estrutura geral da narrativa, para funcionar como um guia eficaz. Isso significa que essa tecnologia pode ser implementada de forma mais barata, mais eficiente, sem a necessidade de depender sempre dos modelos mais caros e poderosos do mercado. Democratiza o acesso a essa capacidade. E o que é fascinante aqui é como os pesquisadores foram além dos testes de desempenho. Eles não se contentaram em saber que funciona, eles queriam entender por que funciona. Eles tentaram olhar por dentro do sistema para ver como ele pensa. E como se faz isso? Como que se abre a caixa preta de um modelo de IA? Uma das abordagens foi uma análise geométrica do que eles chamam de espaço de embeddings. De forma bem simples, toda palavra, frase ou ideia é representada dentro da IA como um ponto num espaço matemático de muitas dimensões. O que eles descobriram é que o Mindscape, o resumo, ele literalmente empurra a representação matemática da pergunta para mais perto da representação do tópico principal do documento. O artigo mede isso como um ângulo de projeção menor, o que indica um alinhamento conceitual muito melhor. Deixa eu ver se eu entendi. Voltando para a nossa analogia da agulha no palheiro. É como se, antes de começar a procurar a agulha com as mãos, o sistema primeiro usasse um ímã poderoso, que é o resumo, para puxar a agulha para mais perto de uma área específica do palheiro. A busca se torna muito mais direcionada, muito mais eficiente. É uma analogia perfeita. E o mais legal é que os pesquisadores conseguiram ver o ímã funcionando através dessa análise matemática. E eles foram ainda mais fundo com uma análise de atenção do modelo, que mede para onde o sistema está olhando enquanto processa a informação. O estudo mostra que o sistema presta mais atenção ao resumo exatamente nas camadas de processamento onde a capacidade dele de encontrar a informação certa aumenta. E mais, ele não olha para o resumo todo de forma genérica. Ele foca especificamente nas partes do resumo que são semanticamente relevantes para a pergunta que foi feita. Ok, então o sistema está buscando melhor e prestando atenção nas coisas certas. Mas e a parte final? A resposta. Como a gente sabe que a resposta gerada é realmente mais coerente e não está só repetindo os trechos que encontrou? Eles conseguiram medir isso de alguma forma? Sim, e para isso eles tiveram que criar uma nova métrica chamada MCA, que significa Mindscape Coherent Evidence Alignment. É um nome complicado para uma ideia bem intuitiva. Basicamente, essa métrica avalia o quão bem a resposta final se alinha tanto com os trechos recuperados, a evidência, quanto com o resumo global, o Mindscape. Eles provaram que o gerador usa o resumo como um andaime, uma estrutura de apoio. E com esse andaime ele consegue prestar mais atenção nos trechos que são mais coerentes com a história geral. E, o que é crucial, ele aprende a ignorar os ruídos, aquelas informações irrelevantes que podem ter vindo junto com as corretas. Então, para a gente amarrar tudo que vimos, o Miyahagi parece ser um passo importante para que a IA processe informações de uma forma mais parecida com a humana. Não se trata só de reconhecer palavras, mas de construir um entendimento global do contexto, uma visão da floresta. A inspiração vem da psicologia e o resultado é um sistema que não é só mais preciso, mas também mais eficiente, provando que uma arquitetura inteligente pode superar a força bruta. Exatamente. E se a gente conectar isso ao cenário geral da IA, essa capacidade de entender contextos longos é a chave para o próximo nível de aplicações. Estamos falando de assistentes de IA verdadeiramente personalizados que podem entender todo o histórico de um projeto de trabalho de meses. Sistemas que podem fazer análises de documentos legais ou técnicos com centenas de páginas, encontrando cláusulas e conexões que um humano levaria dias para achar. Ou até mesmo ajudar a gerar código com base em toda a documentação de um software, e não só em exemplos isolados. É uma habilidade fundamental. E para encerrar, fica aqui um pensamento para reflexão. O artigo foca em documentos de texto, né? Como narrativas e relatórios.
Mas a minha cabeça já está indo para outros lugares. Em que outras áreas um Mindscape, essa visão do todo, poderia ser revolucionário? Pensa na medicina, por exemplo. Um histórico médico de um paciente ao longo de 30 anos é um documento de contexto longo extremamente complexo. O Mindscape poderia ser o estado geral da saúde do paciente, suas condições crônicas, sua trajetória ao longo do tempo. Uma pergunta sobre um novo sintoma seria analisada não isoladamente, mas dentro desse panorama global. Isso poderia levar a diagnósticos muito mais precisos. Ou na análise de mercado financeiro. Em vez de uma IA que reage a um único tweet ou a um relatório trimestral isolado, imagina uma que primeiro constrói um mindscape do sentimento do mercado, da situação macroeconômica, do histórico da empresa nos últimos anos. As decisões de investimento seriam muito menos voláteis, mais estratégicas. Até mesmo no direito, como mencionei. Analisar milhares de páginas de documentos e e-mails na fase de descoberta de um caso judicial. O Mindscape seria a linha do tempo dos eventos, o mapa de quem se comunicou com quem. Só depois de ter essa visão geral, você começaria a procurar pelo e-mail específico que prova um ponto. A ideia de dar à IA uma visão do todo antes de mergulhar nos detalhes pode mudar fundamentalmente a forma como interagimos e colaboramos com ela, em quase todas as áreas do conhecimento.